Paz seja convosco. Amém. Quem trouxe a Bíblia, abre no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1 e 2. Neemias, capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim: naquele tempo fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas Escrituras se achou registrado que o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus mudou a maldição em bênção. Vamos ler o versículo 2 de novo? Porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus mudou a maldição em bênção. Repita comigo: meu Deus, transforma a maldição em bênção. Amém. Pode se sentar. Essa noite trazer uma palavra de alinhamento sobre você confiar em Deus, você se alicerçar e se estruturar em Deus. Nós lemos essa palavra e essa palavra é muito conhecida, de um Deus que transforma a maldição em bênção. Se nós estivermos alicerçados em Jesus e na força do seu poder, então não importa aquilo que você tenha que enfrentar, não importa aquilo que vai se levantar contra a sua vida, seja gigantes, problemas insolucionáveis para vocês, não importa o que se levanta contra você em relação, seja perseguição, seja ódio, seja violência, neste mundo em que estamos vivendo, que está cada vez pior, muitas vezes as pessoas com tanto ódio, com tanto rancor, frequências negativas, frequências ruins que nós nos deparamos no mundo. Não importa tudo isso. O que importa é que se o seu olhar estiver em Jesus e Ele for a sua estrutura, Ele for o seu alicerce, então não importa o que falam contra você, Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. Então toda palavra que for lançada contra você, seja de pessoas desconvertidas ou de pessoas convertidas, crente, seja de autoridade espiritual, não importa o tamanho da autoridade que ele tenha, se falar fora da palavra de Deus ou fora da voz de Deus, não importa a palavra que é lançada contra você, seja sentença, seja feitiçaria, seja praga, quando ela se depara na sua frente, se a tua estrutura for Jesus, a maldição tem que se render e se curvar ao poder de Deus na sua vida. Fala assim: o meu alicerce tem que ser Jesus. O meu alicerce tem que ser Jesus. Nós estamos vivendo momentos terríveis, tenebrosos. Eu estou falando de ondas espirituais de trevas. Ondas espirituais de trevas. Não só em relação à pandemia, mas a forma que o mundo está enquadrado e alinhado. Nós temos que estar preparados para dias piores, para lutar, guerrear em oração, em jejum, pela sua vida, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa.
Existe o versículo lá de que praga nenhuma chegará à sua tenda, mas você precisa estar num alicerce de oração e de jejum, para que você não seja afetado por isso. Essa semana, infelizmente, aconteceu algo tenebroso em relação àquelas crianças na escola que foram mortas de uma forma terrível e violenta. E essa semana eu estava no estúdio do amigo meu e conversando sobre isso, sobre essa morte. Todo mundo viu essa notícia? Foi terrível, terrível. E a sócia do amigo meu, ela perguntou: mas por que tanta violência? Que maldade? Aí naquele mesmo momento Deus me deu uma palavra de sabedoria. Eu falei assim: infelizmente, para a renovação de pacto de Satanás que aconteceu isso. Todo o sangue inocente derramado na terra de forma violenta para renovar pactos, para que a terra se torne cada vez mais maldita. Onde surgiu isso? Quando Caim matou Abel de forma violenta. E a palavra fala que o sangue de Abel até hoje clama por justiça. A terra se tornou maldita, violenta, com as frequências baixas do inferno, frequências de morte habitando sobre todo mundo, sobre toda a nação. Então eu sempre falo que a vida é espiritual, vai muito mais do que os nossos olhos veem, tanto para as forças das trevas, tanto quanto as forças de Deus. Então, infelizmente, essa morte foi uma renovação de pacto. Morte violenta sobre sangue inocente derramado na terra. Porque Satanás não brinca em serviço. Então a igreja também não pode, os filhos de Deus não podem brincar em serviço. Tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de consagração. Porque Satanás não brinca. Ele continua fazendo e renovando os pactos com o homem. Não é Satanás que lança esse poder violento de trevas. Quando eu falo de poder violento e poderoso, mas pastor, você não fala que Satanás não tem poder? Não, ele não tem. Mas ele perverte o coração do homem para que a maldade do homem faça um pacto com ele. E essa autoridade que todo homem e mulher recebe desde o nascimento, essa autoridade, esse poder que Satanás usa para que haja ondas poderosas e violentas. Então, por mais que Satanás não tenha poder, ele não tenha autoridade, mas todo o pacto que é feito na terra pelo homem, nós estamos falando de poder e autoridade do homem. Não estou falando de poder e autoridade de Satanás, porque ele não tem. Sempre foi o homem que deu a autoridade, sempre foi o homem que deu o poder, desde a época de Adão, quando ele pecou, Adão e Eva. Foi entregada a chave da autoridade, a chave do poder do homem, foi entregue para Satanás. Então, se cada vez mais esses pactos serão renovados, a gente sabe de muita pouca notícia de pessoas inocentes sendo torturadas, mortas de forma violenta, o sangue inocente derramado na terra começa a clamar por justiça, a terra se torna cada vez mais maldita, gerando ondas de morte. Então o nosso corpo, ele é sujeito às frequências do mundo, tanto para frequências de morte, quanto para frequências de vida. Quando Deus derrama do poder dele sobre nossas vidas, de tal maneira, de tal violência, muitas vezes o teu corpo, suas pernas começam a bambear e você cai no poder, cai na unção, alguns já caem desacordados de tamanha violência do poder de Deus. Por quê? Porque a nossa carne é frágil e ela é sensível às ondas que tem no Espírito. Então a pessoa caiu no poder da unção, algo maravilhoso, o corpo dela não suportou o tamanho poder. Aí muitas vezes as pessoas chegam em casa depois e o pós-culto, ela recebeu aquele poder maravilhoso, naquele momento dá vontade de ela continuar mais e por horas recebendo aquele poder, algo tão gostoso. E no pós-culto, depois que ela chega na casa dela, depois de um tempinho, o corpo dela começa a ficar tudo dolorido. Você fala, nossa, estou daquele jeito. Por quê?
Porque a tua carne é frágil. A carne, o corpo é frágil. Então, quando ela é impactada com tamanha violência, é a fraqueza da nossa carne. Então, por mais que haja dor, você fala assim, foi algo gostoso, foi algo maravilhoso, depois você sente aquelas dores, é porque nosso corpo é frágil. Frágil a ondas de poder. Agora eu vou falar em relação às baixas frequências de Satanás. Quando você entra naquele lugar e começa aquele arrepio, ou você entra num lugar e você sente aquele peso na cabeça e fala, nossa, meu Deus, que peso que está esse lugar. Porque a tua carne está sensível ao ambiente espiritual daquele lugar. A tua carne, o teu corpo sente aquela onda, aquele poder, aquela baixa frequência. Algum lugar que você entra assim e começa a dar calafrios, fala, meu Deus, que sensação ruim. Ondas de morte, ondas violentas, que por mais que o teu espírito em Deus é impenetrável, é inabalável, a luz de Cristo é intransponível, mas o teu corpo, ele recebe, ele sente essa onda, ela bate no corpo. Tanto as ondas de Deus quanto as ondas de Satanás, o nosso corpo, ele tem essa sensibilidade. Então, mais do que nunca, a igreja, o povo de Deus, precisa orar e precisa estar alicerçado em oração, porque neste tempo difícil que nós estamos vivendo, quantas mortes já tem no mundo? Quantos milhões de mortes no mundo? Quantas pessoas boas morreram? Quantas pessoas de Deus morreram? Quantas pessoas foram levadas de forma brutal? Quando os enfermeiros contam a história de que é algo tenebroso ver a pessoa assim, estou com falta de ar, eu não aguento respirar, morreu do Covid. Imagina o quão desesperador é. Se você ficar mais de 2 minutos sem respirar debaixo da água, chega uma hora que o teu corpo não aguenta mais, você fica desesperado, você precisa sair e respirar. Então imagina o quão desesperador é alguém morrendo de Covid. A pessoa não tem ar. E ela começa a gritar por desespero. Imagina a cena na cabeça dos enfermeiros, dos médicos, vendo tanta pessoa morrendo de uma forma assim, vamos dizer assim, uma forma violenta. Morrer sem respirar é uma forma violenta. Então, quanto de ondas tenebrosas existe no mundo? Ondas de morte, ondas de ira, de raiva. Se nós não estivermos estruturados em Deus, essas ondas começam a entrar no nosso corpo, na nossa alma, e começam a gerar resultados. Começa a gerar resultados. De tal maneira que quando você menos percebe, essa onda de trevas de Satanás já entrou e já causou um estrago dentro de nós. E muitas vezes as pessoas vão se dar conta quando esse estrago já está feito. Quando ela se dá conta, ela percebe que ela se tornou uma pessoa raivosa, com raiva, com ira. Uma pessoa ruim, amarga, totalmente fechada. Por quê? Porque no mundo existem as ondas de Satanás. E se nós não estivermos em Deus e na proteção de Deus, o nosso corpo, ele é sensível. E essas ondas começam a entrar e começam a fazer um estrago, como o cupim comendo madeira. Quando você percebe, está aquele buraco, está aquele arrumo. E nós vemos no mundo, de tantas notícias, por mais que você não quer ficar sabendo das notícias, mas elas aparecem nas redes sociais, você acabou de entrar e já tem as notícias ruins. Então, tantas notícias ruins de maldade, de quando o ser humano está ficando maldoso, quando o ser humano está ficando com raiva, com ira, com violência, matando por motivos sem nexo. Por quê? Porque as frequências e as ondas do mundo entrou na alma, tomou o coração, começou a se enquadrar no coração e você se enquadrou, você se alinhou com as ondas de Satanás. Quando uma pessoa que era boa se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa com ódio, independente dos motivos, os motivos por mais que para nós são explicáveis, para Deus é sim ou não, ou eu sou ou eu não sou. Então para Deus não vai servir os motivos, os argumentos. Vocês estão entendendo até aqui? Então por mais, eu me tornei uma pessoa ruim porque eu perdi tal pessoa. Tudo bem, humanamente é explicável.
mas espiritualmente é o resultado. Ou eu sou ou eu não sou. Eu me tornei uma pessoa ruim, então eu sou uma pessoa ruim. Vocês estão entendendo até aqui? Então, por mais que você tente lutar com isso, se a força de Deus não estiver em você, toda a sua luta é vã. Estão entendendo até aqui? No mundo espiritual, trabalha com alinhamento. Ou estamos alinhados com as frequências de Deus, as altas frequências de Deus, fazemos a vontade de Deus, nos tornamos inabaláveis nele. Não estou falando 100% perfeito, que nunca mais vai errar, mas nos tornamos inabaláveis nele. Nosso olhar está nele. Não significa que não vai mais ter onda, não significa que não vai mais ter luta, não significa que não vai mais ter aflição quando você está em Jesus. Quando Pedro olhou para Jesus e caminhou sobre as águas, não foi algo maravilhoso? Sim ou não? Mas o que estava em volta dele? Tempestade. Lutas. Significa que elas não vão vir contra você? Não, elas vão vir contra você. Significa que você nunca mais vai cair? Significa que você nunca mais vai errar? Não. Mas o nosso olhar vai determinar em quem estamos alicerçados ou em quem estamos enquadrados. Em Jesus, ou olhamos para o lado, ou olhamos para o homem. Todo motivo que não for Jesus, nós vamos cair. A palavra é: Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Nós temos que estar alicerçados em Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala: eu preciso me alicerçar em Jesus. Fala: Jesus é a rocha. Quando Jesus estava em terra, eu vou citar 3 momentos, porque a Bíblia se torna para nós algo profético. Tudo que aconteceu na Bíblia não é história. São casos espirituais que nos dão um ensinamento espiritual. Jesus, em João capítulo 6, do versículo 1 em diante, fala que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Em certos momentos, Jesus enviou 12 discípulos e deu poder, deu autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele fala: vai, eu estou dando o mesmo poder das coisas que eu faço, eu estou dando para vocês. Vão e comecem a fazer aquilo que eu fiz. Em outro momento não era 12, era 72. Então, eles foram enviados com a mesma unção que Jesus tinha. Quando era chegado o momento de particularidade, o momento de intimidade, Jesus levava só Pedro, Tiago e João, porque eram os amigos mais íntimos dele. Mas até um certo momento, Jesus estava sozinho porque eles estavam dormindo. Quando Jesus falou: eu vou lá orar, vocês ficam aqui orando, eu vou ter um particular lá com meu pai, ficam aqui orando. Quando voltou, eles estavam dormindo. Quando se trata da tua vida em Jesus, por que você veio para Jesus? Qual o motivo de você ir na igreja? Tem aqueles que vêm na igreja por causa dos milagres. Aqueles que vêm na igreja porque quer ver os milagres acontecer. Existem aqueles que querem vir para a igreja porque acha bonito quando vê, acha maravilhoso quando vê sinais prodígios que o pastor, que alguém é usado por Deus e começa a curar. Lá o paralítico levanta, há curas instantâneas naquele momento, aquele momento de milagres. E a pessoa fala assim: eu vou na igreja porque eu também quero ser usado por Deus, eu quero pregar também. Quer vir na igreja por causa da unção. Fazer o que Jesus fez. E há aqueles que vêm para a igreja.
intimidade com Jesus. 3 histórias diferentes. A multidão, os que tinham a mesma capacidade de Jesus de fazer acontecer, e o momento em que Jesus estava a só, particular. É isso aqui que vai definir a sua vida. O que te move em servir a Jesus? O que te move viver para Ele? É porque quer milagres? A multidão seguia Jesus por causa dos milagres. E elas recebiam os milagres. Todos eram curados. Todos que chegavam a Jesus eram curados, recebiam o milagre. Correto? É errado? Não. É errado buscar Jesus por causa do poder, por causa dos sinais, que você quer os mesmos sinais que Ele? É errado? Não. De maneira nenhuma. Correto? Fazer as mesmas obras que Ele fez, buscar poder, unção para pregar, para orar pelas pessoas, é bíblico, sim. Mas no momento em que você está no dia mau, é o que vai definir. Porque no dia mau, os milagres não te dão suporte para vencer. Os milagres não vão te sustentar, os milagres não vão te aconselhar, os milagres não vão te dar cobertura espiritual. No dia mau, o poder e a unção de curar pessoas naquele dia mau não funciona para você. Porque existe um momento em que Deus te usa para curar pessoas, libertar pessoas, para fazer as obras de Jesus. Mas no momento que você está no dia mau, turbulência, aflição, aconteceu alguma coisa, alguma tragédia, aconteceu algo que está desafiando você e você está naquele dia, meu Deus do céu, eu preciso de oração, eu preciso de cobertura, eu preciso de alguma coisa. Então, esse momento, a unção que você tem não serve para você. Não vai te dar um alicerce, uma estrutura para você vencer. E você pode cair. Você pode desanimar. Quantos ministérios apagados? Quantos ministérios, tanto de louvor, quanto de pregação, quanto de pessoas que realizavam as obras de Jesus, quando adoravam, quando oravam, as pessoas eram curadas. Quantos ministérios enterrados, em que as pessoas falam assim, eu desanimei, eu caí, eu não consegui mais. Por quê? Porque a unção não deu estrutura e alicerce para ele. Mas existe a história de estar com Jesus, de olhar para Jesus. Se você estiver em Jesus, no dia mau, Ele está com você, Ele te dá suporte e alicerce para você vencer. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é mais maravilhoso disso? A nossa alma foi criada para só se completar 100% em Jesus. Então, nos dias maus, as pessoas podem te aconselhar, vai fazer bem? Vai fazer bem naquele momento, mas não vai te completar. As pessoas podem orar por você, pode colocar a mão na sua cabeça e orar e abençoar a sua vida, pode naquele momento orar, pode, deve, sim, vai te fazer bem, vai fazer bem naquele momento, vai te completar naquele momento. Você precisa de uma oração, amém? Glória a Deus. Mas ainda está vazio e incompleto, porque a nossa alma foi criada para só se completar em Jesus e na força do teu poder. Glória a Deus. Então é nesse momento que, se o seu alicerce for Jesus, que se o seu alvo, o seu olhar for Jesus, e você se estruturar nele, não é mais você ou sua capacidade, mas é o poder de Deus operando em você e através de você. Então todo mal tem que se render. Então todo problema tem que se render ao poder e autoridade de Jesus Cristo. Por isso que a nossa vida é definida não por o que eu faço ou pelo quem eu sou, mas a nossa vida é definida em quem é o meu alicerce. Em quem eu estou alicerçado e alinhado. Vocês estão entendendo até aqui?
Eu estou falando de uma maneira que eu não estou tirando a glória e a importância. Vou tirar a palavra glória. Eu não estou tirando a importância da igreja, não estou tirando a importância do pastor, da obediência, da submissão e de estar sob a autoridade do pastor. Agora eu estou falando em relação a Jesus. Tendo um cuidado, porque a religião se centra nos homens, mas o Espírito se centra em Jesus. Você entende por que Jesus falava, pregava e os fariseus não conseguiam entender? Porque eles estavam tão alicerçados no mundo, o mundo estava tanto dentro deles, que quando Jesus falava de coisas que não eram do mundo, eles não tinham capacidade de discernir e entender, porque as coisas de Jesus não eram deste mundo. Então, para eles, só existia a imagem do mundo, a lei de Moisés. Então, quando Jesus falava de princípios espirituais, e não era de religião, não era de lei, mas os princípios espirituais, os fariseus não conseguiam entender e não aceitavam que um homem terreno era filho de alguém que veio do céu. Como pode esse dar sua carne a comer? Como pode ele falar que ele é filho de Deus? Eu conheço a Deus que está lá no céu, algo distante. Vocês estão entendendo até aqui? Não tirando a importância da igreja e nem do pastor. Mas o Espírito nos move para que Jesus seja o centro. Não é a igreja que pode habitar no teu coração. E não é o pastor que pode habitar no teu coração. Jesus tem que habitar no seu coração. Para que tudo vá bem para você. Aleluia. Quando Moisés estava na frente do mar, o mar estava fechado, o exército do faraó vindo atrás para matar eles. Moisés entrou num momento em que ele olhou para o céu esperando Deus falar alguma coisa. E Deus falou para Moisés: por que você está olhando para mim, Moisés? O que você tem na sua mão? Não é um cajado? Então toque no mar. O que estava dizendo? O que Jesus estava dizendo? O que você tem na sua mão? O que o cajado simboliza? Diga assim, autoridade. Autoridade. O cajado simboliza a autoridade de Deus, não simbolizava a autoridade de Moisés. Então, quando Moisés tocou na água, o mar obedeceu e se abriu, não pela autoridade de Moisés, mas pela autoridade de Deus através de Moisés. Então, o mar fechado era um problema, era um caos. Por quê? Porque eles iriam morrer. Eles estavam sentindo o calafrio da morte, porque viu o exército inimigo vindo lá atrás. O que era aquele momento? Desesperador, caos. Aos olhos naturais não tinha solução. Aos olhos naturais não tinha o que fazer. Se você entrasse na história e você pensasse assim: eu estou na frente de um mar e está vindo gente para me matar, você ficaria calmo? Não, né? Nem eu ficaria calmo, ninguém ficaria calmo. Então era problema. Mas quando a autoridade de Deus entrou em ação, o que era problema se abriu e se rendeu à autoridade de Deus. Então, o que é problema na sua vida se rende à autoridade de Deus. Então, não há maldição, não há ódio, não há morte que supere, que consiga permanecer ativo perante o poder de Deus na nossa vida, queridos. Por isso que eu falo que você precisa entrar em Jesus e viver para Ele. Porque da sua autoridade natural, você não pode vencer. Você não pode solucionar problemas. Pelo contrário, você piora os problemas. Quando as coisas ou alguém se levanta contra você, quanto mais você quer usar a sua autoridade, não, comigo eu resolvo. Comigo é assim, sim ou não, comigo eu vou lá resolver. Eu vou resolver.
Para você, na sua mente, você acha que vai resolver. Mas o final disso vai ser mais problema, mais confusão, mais raiva, mais ira. Por quê? Porque a nossa autoridade natural não resolve problemas. Somente a autoridade de Deus em nossas vidas que vai nos trazer soluções. Em que os problemas vão ter que se render e vão ter que te abençoar. Não é um Deus que transforma a maldição em bênção? Não é um Deus em que a paz dele excede todo o conhecimento? Então, se você, neste mundo que nós estamos vivendo agora, as pessoas cada vez mais individualistas, ignorantes, só pensando em si, se levantando contra os outros, falando mal dos outros, é uma coisa assim, o ser humano, o amor, sinceramente está esfriando. E nisso vai entrar o povo de Deus, todo mundo. O amor está se esfriando. Porque não está sendo mais o amor de Deus que está sendo assim, expandido. O amor está esfriando. O ser humano ele fica com raiva, com ódio muito fácil, começa a lançar praga, começa a se praguejar. Queridos, nós nos afastamos de Deus completamente quando nós começamos a espraguejar, quando nós começamos a lançar sentenças, quando nós começamos a falar daquela pessoa, mesmo que ela esteja errada. E isso eu quero falar para você como alinhamento, não como uma cutucada, de maneira nenhuma, mas como um alinhamento. Porque as minhas palavras, a minha autoridade, o meu caráter não resolve problemas. Mas ele vai multiplicar os problemas. Porque eu falo, eu acho que eu saio por cima, a pessoa tem um direito de resposta, ela retruca e ela acha que saiu por cima e vira esse caos, essa confusão, porque Deus não está aí. Então, queridos, é a autoridade de Deus na nossa vida, é a paz de Deus que excede todo o conhecimento, todo o entendimento. A paz de Deus vem, coloca tudo em ordem. Quando Jesus estava naquele barco, aquela tempestade, mar, acalma-te. Todo o caos, todo o problema se submeteu à autoridade de Cristo. Então, nos dias ruins, a paz de Deus tem que exceder o teu caráter. A paz de Deus tem que exceder o teu entendimento, para que Cristo em você e a autoridade do nome de Jesus dentro de você se levante e a tempestade acalma. E os problemas acalmam. Os problemas viram soluções para você. Os problemas viram bênção para você. É bíblico. Quando Moisés tocou na água, o que era problema virou solução e abençoou o povo de Deus e matou os inimigos. Você está entendendo aqui? Você não tem que fazer nada a não ser estar em Jesus. Vocês estão entendendo até aqui, queridos? Por isso que tem que viver na contramão do mundo e de tudo que é natural. Porque nos tempos que estamos vivendo, existe o novo natural, onde as coisas erradas são naturais. Onde toda a criação que Deus criou está distorcida e é natural. Tem que aceitar o natural, tem que aceitar o novo normal que o mundo fala, que a nova ordem mundial que é pregada, um novo normal, um mundo normal, um mundo melhor. Você tem que ir na contramão disso. Mas só vai conseguir em Jesus. Por quê? Como ter paz no momento de pandemia? Mas este momento de pandemia está mostrando, e cada um tem que mostrar aonde está o seu alicerce. Porque a gente vê no momento de pandemia pessoas boas morrendo, homens e mulheres de Deus morrendo. Tanta pessoa que tinha saúde, contradizendo, tem que ter um antecedente de problemas respiratórios. Não, tantas pessoas boas morrendo também. Então, tudo à volta morrendo. Como ter paz neste momento? Como sobreviver neste momento?
Porque todo mundo começa a falar, a pandemia, todo mundo vai pegar. Alguém já ouviu essa mesma palavra? Ó, estão falando que infelizmente todo mundo vai contrair o Covid. Essa é a palavra do mundo. Isso é o que está no ambiente do mundo, é a cobertura das baixas frequências. Mas essa pandemia está mostrando aonde está o alicerce das pessoas. Por quê? As pessoas que buscavam a Deus por causa dos milagres, as pessoas que buscavam a Deus por causa de sinais, por causa de dons, a igreja fechou. Ficou um tempo fechada. Ninguém podia mais ver milagres. Ninguém mais podia exercer os dons de cura, os dons maravilhosos de Deus. Ninguém podia mais. O que sobrou? Aqueles que estavam alicerçados em Deus permaneceram. O culto era em live? Permaneceu. Começou a orar, só podia buscar em casa? Permaneceu buscando em casa. Só podia exercer as bênçãos dentro da casa? Só fazia isso, exercia a bênção e autoridade dentro da casa. O que sobrou? Então, muitos que estavam alicerçados na igreja em relação aos sinais, aquela igreja é boa porque existe sinais, existe avivamento, aquela igreja é boa porque dá oportunidade, os sinais. O que sobrou, queridos? Só sobrou Jesus. Vocês estão entendendo aqui? Então ninguém conseguiu escapar, a igreja fechou. Quem fez o culto clandestino, fez o culto clandestino, mas a igreja se fechou. Sobrou Jesus dentro de você. Só que muitos falaram, eu desanimei depois da pandemia. Muitos se desconverteram depois da pandemia. Neste momento de pandemia, muitos se desconverteram, muitos se desviaram, muitos estão longe, muitos já não têm força mais. Por quê? O que tinha sobrado? Jesus. O principal. Então, quem estava em Jesus, ou quem está em Jesus, permanece inabalável. Amém. Diga assim, o meu alvo tem que ser Jesus. O meu alvo tem que ser Jesus. A minha estrutura precisa ser Jesus. A minha estrutura precisa ser Jesus. E tudo que vier contra mim, na minha frente, vai se render. A paz que está dentro de mim, que excede todo entendimento. Aleluia, glória a Deus. Aprenda a se alicerçar em Jesus e permanecer, mesmo que tudo seja contrário, com a paz dele dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Porque neste momento difícil, a alma quer buscar soluções rápidas. A alma quer buscar atalho. Então, às vezes, as pessoas estão tão fracas ou tão desanimadas que elas não querem mais pagar o preço. Elas querem procurar atalho. Alguém que vem trazer para mim, alguém que vem me abençoar, alguém que vem apresentar para mim Deus, alguém que vem na minha casa orar por mim. É errado? Não. Mas lembra o que eu falei? Que a nossa alma ela foi criada só para se completar 100% em Jesus. Então significa o quê? Há uma particularidade entre você e Jesus, porque o véu se rasgou. Então, por mais que um terceiro possa te abençoar, vai te completar, mas não 100%. Então, aqueles que ainda estão procurando atalhos no homem, sem pagar o preço e viver para Jesus, ainda está tropeçando. Ainda está na gangorra, altos e baixos, porque está querendo procurar um atalho, mas no caminho de Jesus não existe atalho. É um caminho reto e perfeito. Você e Ele. Graças a Deus. Viva para Ele. Estão conseguindo entender, queridos? Porque neste momento difícil, onde Cristo está, diga assim, dentro de mim. Onde o Espírito Santo está, diga dentro de mim. Dentro de mim. Glória a Deus. Não fique com medo. Não fique incrédulo de quem você serve. Se você serve a Jesus, Ele te é suficiente. Não vamos ter uma mente igual dos fariseus. Eu só conheço Deus que está lá, mas este aí que se iguala a Deus, que fala que é filho de Deus, não. Então a gente aprende uma coisa. Para ter Deus, precisa ter Jesus.
Para ter Jesus, precisa ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, ele te leva ao caminho que é Jesus. E quando você tem Jesus dentro de você, existe uma morada eterna em Deus esperando você. É a Trindade onde vai se completar. Não adianta falar, é Deus lá e eu aqui. Não. Quem não tem o Espírito Santo não tem Cristo. Não existe salvação sem o Espírito Santo que está aqui no meio de nós, que está aqui dentro de mim, que está aqui dentro de você, habitando dentro de você, dentro da sua alma. Estão entendendo até aqui, queridos? Então se alicerce em Jesus e na força do poder dele. Quando vier a confusão, queridos, ore, procure silêncio, fique em paz. A confusão, ela quer buscar confusão. A confusão quer que você fale, que você resolva. Mas as suas palavras não são as palavras de Cristo neste momento. Os seus status não são palavras de Cristo. Você acha que resolve, você acha que está batendo na pessoa, mas não é a palavra de Deus, não é a pregação de Cristo. É a sua palavra, é os seus status demonstrando como você está. Você está querendo dar indireta para alguém. Você não está pregando. O status não vai converter ninguém. O que converte é Jesus e os atos nele que ele manda fazer e ele manda falar. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós estamos vivendo num mundo de respostas rápidas. Respostas rápidas, solta uma resposta rápida, cutucam ali, ele dá o direito de resposta. Então Cristo não está na confusão. Fala assim, Cristo não está na confusão. Cristo não está na bagunça. Estão entendendo aqui, queridos? Fique na paz de Cristo, não deixa Satanás roubar a tua paz. E não deixa as pessoas roubar a tua paz. Satanás age na confusão. Então se houver paz, não tem abertura para Satanás. Não existe contenda. Não existe nada disso. Aonde está a paz, ali está o Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Amém, queridos? Vamos colocar em pé? Vamos orar essa palavra? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração sobre isso. E agora é o momento da sua sinceridade com você. Então, se você quiser ir para um lugar mais reservado, de banco, pode ir. É um momento que, se você tem vivido um momento de raiva, eu não estou me reconhecendo mais, porque as coisas estão tão difíceis, é tanta coisa, a minha cabeça está tão bagunçada que eu não consigo mais ter paz. Aí eu fico uma pessoa raivosa na minha família, eu começo a discutir, eu começo a lançar palavras que depois eu me arrependo. Há uma confusão nisso. Então vamos orar a palavra e pedir para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que excede todas as coisas, ela entre dentro de nós, para que você não caia em tentação, para que você não caia em confusão, para que você aprenda a ter um diálogo com o seu Pai, que está no secreto e te ouve em secreto. É um momento de secreto, é um momento de silêncio, não é um momento de resposta. O momento de secreto não é um momento onde a tua alma quer resolver rapidamente, é onde o teu espírito se aquieta e começa a ouvir a voz de Cristo, e começa a receber a paz. Para a paz entrar, precisa haver calmaria. Para a paz entrar no teu coração, precisa haver calmaria. Silêncio. Se aquiete, tira a ansiedade, tira a confusão, calma. Tira um tempo para Deus, fique em silêncio, calma, para que a paz dele entre em você e comece a te mover para as coisas espirituais. Para que o Espírito Santo venha te alicerçar em Jesus Cristo ali. Ó. Vocês estão entendendo até aqui, queridos? Amém? Olha aqui para mim. Cristo está nesse caminho. Este é o caminho da voz dele. Se você se desviar e pegar um atalho, o atalho, ele te distancia. Então o problema nunca vai ser Deus falar, Cristo falar. Mas se você estiver lá no atalho da sua alma, que a sua alma vai procurar um atalho, uma facilidade para resolver rápido, se Deus falar no caminho dele, e você está lá no atalho, como que você vai ouvir ele? Então Deus nunca deixou de falar. Isso é muito sério,
todo mundo presta atenção. Deus nunca deixou de falar, Cristo nunca deixou de falar. Mas se eu estiver lá no atalho não existe voz. Não existe a voz de Deus no atalho. Existe a voz da alma. Alma, soluções rápidas, porém com prazo de validade. No atalho existe a voz do teu coração. Então, por isso que é perigoso ouvir o coração, porque ele é enganoso. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso desistir, não é mais. Não. Cristo nunca falou em desistir. Ele falou para você entrar no caminho dele, para que ele te abasteça com o poder dele e te alicerce nele, para você ir encarar e vencer na autoridade dele, na autoridade do seu Filho amado, Jesus. Vamos lá. Ache como você está sendo agora. Faça o seu caráter, faça a sua alma se render e se submeter a quem Jesus quer que você seja e quem Ele criou, as características que Ele criou para que você seja, em nome de Jesus. Pai, neste momento estamos diante da Tua presença e nós oramos a Tua palavra neste momento, meu Pai. Nós lemos que o Senhor é um Deus que transforma a maldição em bênção. Por isso, neste momento, nós já citamos que nós estamos agora, nós vamos nos alicerçar no Senhor, estamos entrando em Ti, abrindo o nosso coração para viver para Ti, entregando 100% do nosso coração a submissão a Ti, meu Pai, e a voz do Teu Espírito. Entregamos 100% do nosso coração para que o Senhor venha governar no nosso coração, venha governar a nossa vida através de nossas vidas, meu Pai. E não importa neste momento, nós nos alinhamos nesta voz, não importa o que vamos enfrentar ou quem vamos enfrentar, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus que transforma a maldição em bênção. Então não importa a opinião, não importa o que as pessoas dizem ao nosso respeito, não importa o quanto as pessoas se levantem contra nós, induzidas por Satanás, mas o Senhor é um Deus que converte a maldição em estivermos no Senhor, a Tua paz entrar no nosso coração, ela vai exceder o nosso entendimento, o entendimento natural, onde a confusão não entra, onde a confusão não consegue entender a Tua voz, meu Pai. Uma mente confusa, uma mente bagunçada, uma mente irada, não consegue ouvir a Tua voz, meu Pai. O Senhor está na calmaria. O Senhor está falando, a Tua voz está falando na calmaria, na paz. Por isso que a Tua paz entre no nosso coração agora, meu Pai. Nós submetemos a nossa alma agora para ser governada pelo Teu Espírito, meu Pai. Por isso que o Teu amor entre nos nossos corações agora, nos alinhando à Tua imagem, à Tua semelhança, meu Pai. Não só no poder e na autoridade, mas naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor fez. Nós temos, meu Pai, que ser igual a Ti, no falar, no agir, no estar, meu Pai, em particular contigo, Deus. Em nome de Jesus, remova do coração dos Teus filhos toda raiva, toda ira, toda confusão, bagunças de sentimentos, meu Pai, que fala palavras naquele momento, e naquele momento onde tudo quer ser resolvido, meu Pai. Vai removendo todas as palavras de confusões, meu Pai. Todas as palavras desalinhadas que os Seus filhos falam e depois se arrepende de ter falado porque machucou o membro da família, porque machucou o filho, machucou a esposa, machucou o esposo naquele momento de raiva, meu Pai. Vai removendo em nome de Jesus, para que os Teus filhos aprendam a entrar na paz, no momento de calmaria, meu Pai. E quando tudo vier contra nós, não é no desespero que nós vamos resolver, mas é na autoridade do nome de Jesus, meu Pai. Os discípulos estavam desesperados, querendo soluções, porque o mar estava agitado e entrando água dentro do barco, meu Pai. Eles estavam desesperados, a alma queria uma solução rápida. O que eu vou fazer? Eu vou orar, o que eu vou fazer? E Jesus entrou lá e falou: acalma-te, tempestade. Quando o Senhor está na nossa vida, o Senhor fala através de nós. Tudo tem que se submeter ao nome de Jesus. Problemas
tribulações. Em nome de Jesus, se renda ao poder do nome de Jesus. Tribulação na sua casa, tempestade na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família, confusão na mente agora. Ouça a voz de Cristo e se submeta. Transforme agora a maldição em bênção. Em nome de Jesus. Confusão se transforma em bênção na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos alicerçamos no Senhor. Nós olhamos para o alto e olhamos para Ti e colocamos nossa vida em Ti, meu Pai, em nome de Jesus, e falamos para a nossa alma ouvir e se submeter. Não importa se a igreja fechar daqui uma semana de novo, o meu alicerce está em Jesus. Eu acho Jesus na minha casa, eu acho Jesus no meu quarto no particular. Se não tem pessoas para mim orar, eu oro para Jesus no meu particular, porque a minha intimidade é com Ele e Ele me dá um alicerce para que eu não venha desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas eu permaneça no caminho reto e perfeito que é o do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu oro por todos que estão assistindo, que estavam num momento de tempestade, num momento de bagunça, num momento onde desesperador, porque está desanimado, está fraco espiritualmente. Que eles venham se alicerçar no Senhor Jesus, que eles venham pagar o preço de buscar, de batalhar pela salvação, pelo problema resolvido, meu Pai. Que eles venham se alicerçar no Senhor e na força do Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Amém. Mas eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Mas eu entro na autoridade de Jesus. Eu recebo a autoridade de Cristo. E olha para essas mãos, porque nas minhas mãos existe um cajado de autoridade. A autoridade de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Levanta as mãos e fala assim: problemas, bagunça, ira, morte, violência, se submeta ao nome de Jesus e a autoridade dele na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.